se recusa a seguir. As cúpulas dos mundos tremem em uníssono. E um nome começa a ressoar. Não como grito, como sentença antiga. O artesão do impossível, o grande construtor primordial supremo, o ancestral máquina, a presença inteira aprende a esperar. De ordem antiga balançam sem vento, símbolos que o Tao não reconhece caminham no pano. Ele não irradia poder, ele organiza o direito de existir. Golpes permanecem suspensos, a caristia cala. O fundo não afunda, o erro esquece de acusar. Meus caros amigos e irmãos Tao, eu realmente preciso do tesouro que está além deste selo. Árvore do vazio murcho, posso fornecer um fruto a cada um. Eu preciso apenas da árvore em si. Nada ameaça, nada suplica, tudo se ajusta ao pedido. Os mundos se olham através das cúpulas. Observadores prendem o sopro e, para a surpresa do campo, Abraão responde sem fome. Naturalmente acolheremos o pedido do venerável grande construtor supremo. A presença aceita a negociação. Santa sorri, encara responde sem elevar a voz. Você não pode ter, você tem duas escolhas agora. Vai embora, isso fará com que esses seres desistam. E eu não perco meu tempo. Bebe um generoso gole de vinho e fala com alegria estranha. Mas naturalmente você não fará isso. Você precisa da árvore para seus próprios planos e também deseja fornecer uma parte dela para o seu grande discípulo, Venerável Gepeto. Gargalha! E o campo sente o eixo. Então, ataque e me mostre até que ponto chegou. A presença não se fecha, ela convida ao impossível. Chata gargalha e responde sem pressa. Você não tem a mínima ideia do que causou a si mesmo. As cúpulas estremecem
O sistema tenta lembrar limites. Então me surpreenda. Diz-o como quem abre espaço para a história quebrar. Santa sacode sua roupa e finaliza encarando. Mestre sagrado, hoje eu, o mestre construtor supremo, vou me superestimar. Comecemos essa história. Pausa aqui. Fecha os olhos e o exterior recua. O campo se dobra, o eixo se recolhe. No interior do interior, três presenças aguardam, não como formas, mas como funções espertas. Manifesta-se, nodo vivo entre forma e ausência. Ele foi dissolvido no nada e retornou sem mentira. Seu poder não é romper, seu poder é permitir. Onde ele pisa, impossível aceita a passagem. O Landstak permanece em silêncio, ira alinhada ao eixo, fúria que não se dispersa. Ele lembra o real, o custo, impacto, fratura, choque necessário, sem ódio perdido. Mukranzeues não se aproxima. Ele já está presente. Além do tempo, além do agora. Ele observa destinos abertos e impede o fechamento precoce. Nada termina enquanto ele testemunha.
Sem julgar, compreende as três funções: travessia, choque, pluralidade. Não para vencer, mas para tornar possível. Abre a palma e outro interior se revela. Não como mundo, mas como máquina. O interior de Santa se expõe em camadas de construção. Sun Tzu entra primeiro para manter passagens abertas, para impedir fechamento absoluto. A travessia deve continuar. O Urulu avança em seguida para testar limites, para forçar resistência. A máquina deve lembrar o custo. Mukran se espalha, observa todas as saídas, garante que nenhuma verdade única se imponha cedo demais. O recolhe e o contato, os envia sem despedida. O eixo permanece, o impossível range, o mundo interior se fecha e o som sustenta o silêncio. O avanço e o Tao se moveu com ele, não como vento, mas como eixo. O campo não abriu caminho, o campo foi arrastado para dentro da presença. As engrenagens do sistema rangeram como ossos antigos tentando lembrar forma. Santa ficou imóvel por um instante. E esse instante teve mais autoridade do que eras. Não houve anúncio, não houve cortejo, apenas colisão. Presença contra construção, vivo contra escrito, centro contra máquina. E o inefável, que sempre se julgou acima de tudo, recuou em si mesmo. Santa ergueu a mão e não chamou energia. Ele convocou função. Linhas de regra se encaixaram no ar como rodas dentadas invisíveis. Uma arquitetura que não precisava brilhar para dominar. Ao redor, a nomologia tentou se recompor como se dissesse: eu ainda mando.
Mas Wu respondeu sem pedir passagem. A presença simplesmente ocupou o espaço, aprendeu o peso, o tempo aprendeu atraso. O aqui foi empurrado para baixo do agora, e a ubiquidade perdeu o hábito. Gira um céu inteiro pelo pulso. O Shanta movimentou o sistema como quem gira a própria causa do céu. Duas grandes regras supremas colidiram sem linguagem intermediária. A regra de Wu não era frase, era estado. O real aceitando ser eixo. A regra de Shanta não era estado, era engrenagem possível sendo forçado a cumprir. Quando as duas se tocaram, o mundo não explodiu. O mundo fechou os olhos e tentou sobreviver. Meu primeiro choque não foi som, foi reorganização. O impacto deixou sucos no tecido do deve ser. E o deve ser começou a sangrar. Shanta puxou camadas profundas, expondo o mecanismo onde o inefável se apoia. Trilhos de decisão, eixos de permissão, matrizes de exceção, selos que fingem ser naturais. Atravessou essas peças como quem atravessa fumaça sem perder corpo. A máquina tentou fixar o impossível e falhou em silêncio. O silêncio, por um instante, pareceu uma lei nova. Ajuste de tolerância do sistema. Ele abriu fendas que não eram feridas, eram portas de manutenção. Tentou pegar o tal pelo ponto onde ele vira regra e regra vira ferramenta. O respondeu com a palma, e a palma não cortou matéria, cortou autoridade. O golpe aconteceu antes do gesto, e o gesto aconteceu e depois do golpe. A causalidade ficou entre dois dentes da engrenagem e começou a estalar. O sistema recuou mais uma vez, como quem percebe que pode ser desobedecido. A ontologia tentou se afirmar, eu sou o que é. A nomologia tentou se impor, eu sou o que manda. Mas Wu e Shanta lutavam no nível onde sou e mando não são coisas pequenas. Wu era centro que sustenta, Shanta era construtor que corrige. Um empurrava com presença, o outro puxava com construção. E cada choque abria um breve clarão. O instante em que o sistema lembrava que não é dono de si. Shanta acionou um conjunto de regras supremas como quem gira chaves antigas. O campo tentou se alinhar, tentou se fechar, tentou virar máquina perfeita. O respondeu com tal vivo e o vivo não aceita parafuso eterno. As engrenagens rangiam não por falha mecânica, mas por contradição existencial. O possível era comprimido contra o real, e o real não cabia. Mudou um passo, e o passo carregou o peso de um mundo inteiro. Shanta respondeu, e a resposta foi uma arquitetura tentando impedir o passo de existir. Então veio a troca brutal, a maior até ali, mas ainda contida pelo congelamento recente. O golpeou com presença concentrada e o ar virou lâmina. Shanta golpeou com construção impossível e a lâmina virou peça de máquina. Wu quebrou a peça sem quebrar a lei, apenas retirando a permissão dela existir. Shanta recolocou a permissão.
pescoço. Nenhum caiu, nenhum cedeu, mas o sistema já não obedecia como antes. As engrenagens continuavam girando, só que agora com medo. E no centro desse medo, Wu e Santa sorriram, como dois artesãos discutindo qual deles tem o direito de definir o impossível. Se dobra, não por força, mas por consentimento. Onde havia parede, surge passagem. Onde havia selo, ele não quebra a estrutura, ele ensina a estrutura a não fechar. Paradoxos desaprendem a resistir e passam a conduzir. Cada contradical vira corredor, cada erro vira direção. A máquina tenta decidir, mas a decisão escorre. Carrega identidade fixa, ele carrega compatibilidade. Sua presença dissolve o direito de uma única lógica reinar. As camadas internas rangem, não por dano, mas por ajuste inevitável. Ele lembra o vazio, não como ausência, mas como espaço funcional. O ventre do nada ainda vibra dentro do nodo vivo, e a construção sente está sozinha. Selos antigos tentam reagir
ativam protocolos, chamam SCOIs, mas sonso passa entre eles, como água passando entre conceitos, nada e destruído. Nada é absoluto. A matriz, a Sanso toca a máquina, sem impor comando, sem escrever regra, apenas ressoando, e a máquina responde, não com obediência, mas com a passagens se multiplicam, não em linha, mas em rede. O interior deixa de ser labirinto e vira campo transitável. A construcal perde o privilégio de decidir sozinha. Sonso sustenta a travessia, enquanto tudo tenta fechar. Ele não luta, ele permanece, e permanecer aqui é mais difícil do que destruir. O mundo interior observa e percebe tarde que não pode expulsar aquilo que não tenta dominar. A permeabilidade vence, sem vitória visível. As passagens continuam abertas. O caminho continua existindo, e o impossível aceita seguir sendo o caminho. Não como fúria solta, mas como direção absoluta. O interior de Santa reconhece peso. Não dor, peso. Cada passo pressiona a construcal, como um martelo que não precisa de ser rápido,
A máquina prende lentidão. Ele não busca falhas. Ele cria custo. Estruturas autossustentadas rangem. Não porque quebram, mas porque suportam. Cada engrenagem aprende que existir exige resistência. E resistência cobra! A fúria de ouro não se dispersa. Ela se alinha, não grita, não corre. Ela permanece aplicada como pressão constante. O impacto não explode. Ele acumula. A máquina tenta adaptar, redistribui carga, ativa redundâncias, mas o custo segue. Como eco interno, cada ajuste cria nova tensão. Cada solução deixa marca. A construção aprende memória. Ururu golpea, não para destruir, mas para lembrar. O interior treme não de medo, mas de reconhecimento. A violência aqui não é caos, é função. Não há pressa, não há espetáculo. A luta é desgaste como pedra contra pedra. A máquina tenta ignorar, mas não consegue, porque o custo não pede permissão. Ele acontece. Estruturas supremas resistem, e essa resistência vira evidência. Nada cai, nada explode, mas tudo se deforma. Cicatrizes surgem, não como erro, mas como registro. Ururu carrega ira que lembra o real, que harmonia sem choque e mentira elegante. A máquina tenta negar, mas a negação custa, e o custo se acumula, camada sobre camada. Aqui não se mede vitória, aqui se mede desgaste. O interior de Santa continua funcional, mas não intacto. Cada passo deixa rastro, cada rastro pesa, cada peso altera futuro. A construção tenta fechar-se, mas as cicatrizes impedem. Ela tenta esquecer, mas o custo insiste. A memória do impacto agora faz parte da máquina. Não pode
pode ser removida. Lonstak permanece, não celebra, não recua. Sua função foi cumprida. O interior agora sabe que toda construção que ousa existir pagará por existir. A máquina continua operando, mas marcada, irreversível, pesada. Consciente do custo. Mukran não avança, ele já está antes do passo, depois do impacto. O interior de Santa se multiplica, sem centro fixo, sem direção única. O agora se alonga e o campo perde a urgência. Zeus observa, não como vigia, mas como presença distribuída. Cada possibilidade respira, sem se impor, sem se anular. A construção tenta escolher, mas a escolha se dissolve em alternativas coexistentes. Linhas de destino se cruzam sem colidir. O futuro não se fecha, o passado não se fixa. Tudo permanece válido. Por mais de um instante a máquina sente que não pode concluir. Mukran não interfere, ele sustenta a pluralidade como carga. O interior tenta colapsar, mas encontra resistência. Não enforca, mas em excesso de opções decidir torna-se impossível. Resultado potencial permanece ativo. Vitória e derrota, erro e acerto sobrevivem juntos, sem hierarquia. O sistema perde o privilégio de definir encerramento. A construção busca eixo, busca final, busca conclusão. Mukran retira sem violência o direito do fim. A máquina continua, mas sem fechamento. Protocolos supremas falham, não por defeito, mas por ambiguidade. Cada resposta gera duas
Novas perguntas, cada soluço abre novos caminhos simultâneos. O interior entra em superposição. O cão sustenta o campo como quem segura muitos mundos ao mesmo tempo. Nada se resolve, nada se encerra. A tensão permanece viva, não como conflito, alma slow não toca chão. A construção busca eixo, busca final, busca conclusão. Mukran retira sem violência o direito do fim. A máquina continua, mas sem fechamento. Protocolos supremas falham, não por defeito, mas por ambiguidade. Cada resposta gera duas perguntas, cada solucal abre novos caminhos simultâneos. Interior entra em superposição. Mukran sustenta o campo como quem segura muitos mundos ao mesmo tempo. Nada se resolve, nada se encerra. A tensão permanece viva, não como conflito, mas como potencial. A máquina tenta observar Mukran, mas ele não ocupa ponto. Ele distribui go. Onde se olha, ele já passou. Onde se calcula, ele já o observou. A construção perde referência. Aqui não há ataque, não há defesa. A coexistência forcada. O interior aprende que nem tudo pode ser decidido, que nem toda a história pode terminar quando se deseja. Mukran sem vez permanece, não reivindica, não confronta nem garante que o evento continua aberto, que o conflito não seja roubado por uma única narrativa. O interior de Santa continua ativo, mas sem conclusão. O tempo segue, mas sem fechamento. E todas as possibilidades Desta vez o tal não há
apenas responde. Ele se curva, se comprime, se arma. A presença deixa de empurrar e passa a pressionar. O sistema arranja por dentro, como máquina sendo forçada além da tolerância escrita. Como construtor, movendo de engrenagens supremas, regras profundas, protocolos de existência. Mas atravessa essas respostas como quem já não negocia. O golpe não corrige, ele substitui a cada colisão. O cresce sem crescer, autoridade se acumula. O campo perde prioridade, o tal deixa de ser ferramenta e vira peso contínuo. A arena começa a falhar em reconhecer centro. Enquanto isso, no interior do construtor, as camadas psíquicas se abrem. Não por força, mas por orientação. Dores surge como eixo de leitura, Alice como chave de travessia. Não lutam, não impõem, elas mostram onde o pensamento dobra. Espelho mente, onde a máquina sonha. Espelho mente, onde a máquina sonha. Espelho mente, onde a máquina sonha. Arquiteturas impossíveis, protocolos além do tal. Cada um copia, não para usar agora, mas para existir depois. Apropriação ataca novamente, e desta vez o golpe desloca o campo. Santa para, não por falha, mas por decisão. Algo se reorganiza dentro do construtor. Dentro do começa a brilhar, não como luz, mas como nascimento. O universo inteiro se acende.
e morrem antes de completar um ciclo. Permanece no centro do caos, não como estabilidade, mas como eixo sobrevivente. Santa agora e universo em fúria, e tudo ao redor. Aprendi que a guerra anterior acabou. Nada se resolve, nada se encerra, o caos se instala e a existência. Segura o fôlego.